Meus amados, eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor. Estamos mais uma manhã de domingo, glorificando o nome do Senhor e entrando aqui na lição de número 10 da nossa revista Lições Bíblicas da CPAD, que trata da Igreja Eleita. Estamos estudando a carta aos Efésios, escrita pelo apóstolo Paulo. Que a graça e a paz do Senhor possa estar sobre todos vós. Hoje, na lição de número 10, estaremos estudando acerca da intercessão pelos Efésios. E trata aqui da oração que Paulo fez para os irmãos na igreja em Éfeso. O nosso texto áureo, Efésios capítulo 3, versos 14 e 15, nos diz assim: Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Nossa verdade prática, que é trazida pelo nosso autor, nos diz o seguinte: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. A leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 3, versos 14 ao 21, e passaremos a ler agora. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Senhor Deus e Pai, louvamos e engrandecemos o Teu nome na manhã deste dia, te suplicando, Senhor, a Tua bênção, a Tua graça, que a Tua igreja possa receber a Tua palavra, que a Tua igreja possa colocar a Tua palavra no coração, para que santifiquemos cada dia mais nossas vidas. Senhor, meu Deus, fala conosco, nos instrui, nos edifica, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Meus amados e queridos irmãos, estamos, como já dissemos, estudando a lição de número 10, intercessão pelos Efésios. E este tema, ele trata da oração que Paulo fazia pelos Efésios e das coisas que Paulo pedia a Deus pelos seus filhos espirituais que habitavam em Éfeso. A Bíblia Sagrada diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Palavras de Tiago na sua carta universal que escreveu. Meus amados, e para falar de oração, eu gostaria de trazer aqui dois exemplos de oração de dois grandes homens de Deus que viveram no passado, estão lá no Antigo Testamento, e o conteúdo da oração deles, o poder que aquela oração tinha. Eu queria falar da oração de Elias, quando ele contendia com os profetas de Baal. Os profetas de Baal oraram o dia inteiro ao seu Deus, pedindo que ele mandasse fogo do céu. E a oração de Elias, quando chegou o momento de ele orar, na sua oração, ele disse assim: Senhor, mostra para este povo que tu és Deus e que eu sou teu servo. Imediatamente o fogo desceu do céu e consumiu a lenha, consumiu o holocausto e lambeu a água que estava no rego que havia sido derramada sobre o holocausto. Então Elias, na verdade, ele não pediu fogo,
mas ele lembrou algo ao Senhor, se é que nós podemos, já que nós não podemos lembrar nada ao Senhor, mas na sua simplicidade ele lembrou ao Senhor que ele era servo de Deus. Senhor, lembra-te e mostra para este povo que eu sou teu servo e que tu és Deus. E o Senhor respondeu a Elias com fogo, sem Elias pedir fogo, por causa da vida santa e justa que vivia Elias aqui na terra. Da mesma maneira orou Ezequias, quando Deus mandou que Isaías profetizasse a sua morte, naquela enfermidade terrível que ele passava. E Ezequias virou-se para a parede, lá no seu leito, e orou assim: Senhor, lembra-te que eu tenho te servido com fidelidade por todos estes dias. Amém. E o Senhor mudou a profecia de Isaías e mandou Isaías dizer que ele tinha ainda mais 15 anos de vida. Portanto, Ezequias não pediu para ser curado, não pediu mais um ano de vida sequer, mas ele lembrou a Deus que ele era um servo de Deus fiel e que andava em integridade e em justiça de coração. E aí Deus ouviu, não a sua oração, já que ele não orou pedindo para ser curado, mas Deus ouviu o seu clamor interior. Portanto, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Evidentemente que nenhum de nós é justo, mas nós fomos justificados. E como justificados, nós devemos buscar, como Ezequias e buscar como Elias, a santificação e a presença de Deus em nossas vidas. E aí a nossa oração vai ter poder. E aí eu me lembro das palavras de Isaías no capítulo 59 do seu livro profético, quando ele dizia: assim diz o Senhor, eis que a minha mão não está encolhida para que eu não possa abençoar, e os meus ouvidos não estão agravados para que eu não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre mim e vós e faz com que eu não escute as vossas orações. Portanto, meus amados, a oração, ela tem muito poder quando o crente anda na presença de Deus ou quando o crente se derrama na presença de Deus arrependido dos seus pecados. Como está escrito lá no livro das Crônicas, em 2 Crônicas, capítulo 4, 2 Crônicas, versículo 14, os irmãos me perdoem, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, perdoem aqui a confusão que eu fiz, o Senhor diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Portanto, a partir daí, do arrependimento e da santificação, a oração tem poder. E o apóstolo Paulo, ele orava pelos irmãos em Éfeso, pedindo algumas coisas. São 3 elementos, nos 3 pontos que estão na nossa lição. Ele pedia que os efésios fossem corroborados com o poder do Espírito. Ele pedia que os efésios fossem arraigados e fundados em amor, e ele pedia a bênção de Deus que excede o pensamento humano para os efésios. Muito bem, meus amados, o primeiro ponto fala em corroborados com o poder do Espírito. A expressão corroborados significa fortalecidos, fortificados. O primeiro subponto fala nas riquezas da sua glória. Lembrando aos irmãos que essas riquezas, elas não são riquezas materiais. Quando Paulo orava pedindo riquezas da glória de Deus para os efésios, ele pedia, na verdade, riquezas espirituais. Lembrando também aos irmãos que não existe nada de errado nem pecaminoso em ser rico. Nós tivemos muitos grandes homens de Deus que eram ricos. Abraão era um homem muito rico, a sua descendência, Isaac e Jacó, eram muito ricos e prósperos. Salomão foi um rei muito rico, Davi era muito rico. Entretanto, eles eram humildes, a pobreza de espírito de que falava Jesus. Eu lembro que Davi, que tinha tantos bens materiais, ele dizia: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim.
Era pedido também por Paulo, a oração de Paulo pelos Efésios, que eles fossem fortalecidos com poder. Eu queria lembrar que esse poder não é aquele poder sobrenatural. Paulo não estava pedindo, pelo menos nessa situação, Paulo não estava pedindo que os efésios tivessem aquele poder de fazer descer fogo do céu, aquele poder divino de fazer maravilhas, milagres. Esta hora não tem nada de errado em pedir isso ao Senhor, esse tipo de poder. Aliás, devemos pedir os dons espirituais ao Senhor. Entretanto, Paulo orava para que os efésios fossem fortalecidos em poder, poder para não negar a fé, poder para não negar Jesus, poder para vencer a própria carne, poder para não cair no pecado. E principalmente poder para não negar a fé. Nós nos lembramos daqueles homens que estavam cativos na Babilônia, Ananias, Misael e Azarias, a saber, nomes que foram dados pelos caldeus a eles, Sadraque, Mesaque e Abdenego, quando eles não se curvaram diante da imagem que Nabucodonosor erigira, e ali Nabucodonosor, revoltado e irado com aqueles homens, disseram: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque, Abdenego, que vocês não adoram os meus deuses, nem se dobram diante da imagem que eu erigi? Portanto, agora eu vou mandar tocar de novo os instrumentos musicais e vocês vão se dobrar diante dos meus deuses. E se vocês não se dobrarem, eu quero ver qual é o Deus que vos pode salvar. E com aquele poder com que eles estavam fortalecidos no Senhor para não negar a fé, eles disseram a Nabucodonosor: nós não precisamos de responder com relação a este negócio, ó rei, porque o nosso Deus, a quem nós servimos, ele pode nos livrar da fornalha que tu preparaste. Entretanto, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que nós não adoraremos os teus deuses, nem nos dobraremos diante das tuas imagens, porque nós temos um Deus para adorar. Era esse poder que o apóstolo Paulo pedia para os efésios. Era um momento de muita perseguição, como hoje nós vivemos momentos de muita perseguição à igreja. Perseguição à igreja por alguns membros da igreja, que querem viver uma vida dissoluta, uma vida mundana, e perseguem aqueles que buscam viver uma vida cristã saudável, uma vida cristã santa. O apóstolo Paulo pedia também que eles fossem habitados por Cristo. Isto é, nós somos habitados por Cristo, nós somos habitados pelo Espírito Santo, mas o apóstolo pedia que eles fossem cheios de Cristo, para que eles pudessem vencer a guerra contra a carne. Nós vivemos em uma guerra constante contra a carne, e isso nos faz ter aquela tendência que existe dentro de nós, aquela tendência maligna, aquela tendência ruim, mas o Espírito Santo habitando em nós e nós estando cheios dele, nós vamos vencer a guerra contra a carne. Lembrando aos amados que numa guerra, numa disputa, numa contenda, nós precisamos nos fortalecer para vencer essa contenda, para vencer essa guerra. E existe o fortalecimento do Espírito em nós e o fortalecimento também da carne. Evidentemente que aqueles que se tendem para a obra da carne estão fortalecendo a carne. Aqueles que colocam os olhos na obra da carne estão fortalecendo a carne. E aqueles que colocam os olhos no Espírito estão fortalecendo o Espírito. Nós fortalecemos o Espírito quando nós oramos, quando nós buscamos a palavra, quando nós buscamos santificar nossa vida, quando nós olhamos para a obra de Deus, quando nós fazemos a obra de Deus. E nós fortalecemos a carne quando nós nos misturamos com as obras da carne. Não é? Quando nós nos alinhamos com as obras da carne, quando nós nos conformamos com as obras da carne. Está escrito na palavra de Deus: não vos conformeis com este mundo. O apóstolo Paulo também pedia, queridos, que eles fossem arraigados e fundados em amor. A palavra arraigados, ela diz respeito a enraizados. Nós
temos dificuldade de arrancar uma árvore cujas raízes estão bem fundadas na terra. E o apóstolo Paulo pedia que nós estivéssemos, ou que os efésios estivessem fundados e arraigados nesse amor. O amor que é a maior de todas as virtudes cristãs. Deus não só tem amor, Deus é amor, como disse João. Deus é a própria essência do amor. Meus amados, e esse amor, o amor de Deus, ele não deve ser apenas dito verbalmente. Esse amor, ele deve ser praticado, ele deve ser mostrado, não é? Esse amor, ele precisa estar presente em nossa vida na prática e não em conversa. Nós já estamos cheios de tanta conversa. Como diz aquela linguagem popular, nós já estamos cheios do queixo das pessoas que falam em amor e não vivem a prática desse amor. Eu gostaria de lembrar aqui as noras daquela mulher Noemi, Ruth e Orfa, aquelas duas mulheres que estavam lá diante de Noemi, numa situação trágica, quando ela perdeu todas as suas posses e propriedades que tinha em Belém, Efrata, quando ela perdeu os 2 filhos, quando ela perdeu o marido, estava numa situação difícil, e ela disse para suas noras: minhas filhas, voltem para a casa dos pais de vocês, eu não tenho mais futuro, não existe mais futuro para mim. Voltem, vão viver a vida de vocês, vocês vão casar. E de repente a Orfa, vendo Ruth naquela situação, vendo Noemi naquela situação difícil, ela beijou a sogra e foi embora. Aquele beijo não era um beijo de amor, porque o beijo, na verdade, ele indica, ou poderia indicar que há amor, mas aquele beijo não estava na prática estabelecendo o amor. Aquele beijo era só um beijo de cordialidade, e ela foi embora. E Ruth, mesmo não tendo beijado a sogra, ela ficou. E ela disse para a sogra: eu não posso me afastar de ti, porque eu passei esse tempo todo contigo, desfrutando da tua casa, nos teus bens, na tua vida, e agora tu nessa situação eu vou embora? Com que cara eu vou embora? Fica sabendo, minha sogra, que a partir de hoje, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Para onde tu for, eu vou. Para onde tu viajar, eu viajo. Onde tu colocar a tua cabeça, eu coloco a minha. Portanto, meus amados, Ruth não beijou a sogra, mas ela mostrou o amor na prática. E o amor precisa ser efetivado na prática. Assim como o amor que nós temos a Deus. É muito fácil nós cantarmos aquele hino: eu te amo, mais que a abelha ama a flor, e vivermos numa vida mundana, como muitos estão aí dizendo e bradando pelos campos que amam a Deus, mas têm uma vida mundana. Esse amor, ele não é vivenciado na prática. O verdadeiro amor a Deus faz com que nós crucifiquemos a nossa carne. E crucificando a carne, nós buscamos fazer não a vontade da nossa carne, mas nós buscamos fazer a vontade daquele a quem nós amamos, daquele que nos enviou. E como diz Paulo, não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. E esse amor de Deus, meus queridos, como diz o terceiro subponto do segundo ponto, esse amor de Deus é inimaginável, inatingível. A intensidade do amor de Cristo, como diz o subponto 3, ela é tão grande que a nossa mente não consegue imaginar. Deus amou o mundo de tal maneira. Não existe uma expressão, não existe um adjetivo que possa qualificar o amor de Deus. Quando eu disse Deus amou o mundo de tal maneira, eu me refiro ao textuário da Bíblia Sagrada, João 3:16. Finalmente, meus amados, o terceiro ponto da nossa lição: a bênção de Deus excede o pensamento humano. As dimensões da bênção divina, como diz o primeiro subponto, elas são
inatingíveis, elas vão além da nossa capacidade de discernimento. Como diz 1 Coríntios capítulo 2 e verso 9, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e jamais subiu ao entendimento do homem, são estas coisas que Deus preparou para aqueles que Ele ama. O apóstolo Paulo faz também um convite à adoração neste ponto. Ele faz um convite aos Efésios para que possam adorar a Deus. Lembrando que a adoração a Deus, ela não vem somente dos lábios, do cântico, dos salmos, da música, do louvor. A adoração a Deus, ela tem que ser em espírito e em verdade. Isto é, tem que haver contrição no nosso espírito e principalmente transformação na nossa vida para que nós possamos adorar a Deus em espírito e em verdade. E finalmente, meus amados, o último subponto da nossa lição: a glória devida somente a Deus. Muitos homens, muitos crentes estão buscando glória para si mesmos. Muitos crentes estão buscando enaltecimento para si mesmos, mas a glória, a majestade, o poder, a honra e o louvor tem que ser tributado somente a Deus, e nós somos pó e cinza. E eu me lembro de João Batista, quando as pessoas tentavam glorificá-lo e as pessoas tentavam colocá-lo até na posição de ser o Cristo, de ser o Messias, de ser o Salvador do mundo. E João Batista apontava para Jesus, glorificando a Jesus e tirando a glória própria dele, quando ele dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Importa que ele cresça e que eu diminua. Eu não sou digno sequer de amarrar a correia das suas sandálias. Portanto, este ponto, ele fala na glória, na majestade, no poder, na soberania, no louvor, tudo pertence ao Senhor. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua igreja. Amém.